Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do nosso Vascão. E finalmente aconteceu aí a primeira reunião entre Fernando Diniz e Vasco. Vamos falar aqui do que foi apresentado ao treinador. O Vasco teria prometido a ele reforços, um mercado mais forte, uma janela mais forte, para entregar material humano aí ao Diniz, né, cara? Vamos falar sobre esse assunto. O Vasco perdeu aí um concorrente importante na contratação aí do Fernando Diniz. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí, para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, e vamos começar aqui falando não do Vasco, mas do Santos, cara. O Santos fechou aí a contratação do seu novo treinador, será os auxiliares do técnico Tite, que está aposentado por enquanto, né, cara? Tá passando aí por um processo de depressão, tá meio que afastado da profissão, e tanto o seu auxiliar técnico e o seu filho fecharam com o Santos para serem ali meio que a espécie de novos treinadores do Santos, né? E com isso, o Fernando Diniz tem um caminho totalmente livre somente para o Vasco, né? Porque o Vasco hoje é o único grande clube aí no Brasil buscando aí um novo treinador e já entrou em contato com o Fernando Diniz para traçar aí, quem sabe, o projeto Dinizismo na Colina. Mas a primeira reunião que aconteceu foi um contato mais inicial entre a diretoria do Vasco e também o staff do Fernando Diniz. O Fernando Diniz estaria vendo com muito bons olhos uma permanência no futebol do Rio de Janeiro, já que ele reside no Rio e gostaria de permanecer na cidade. E nada melhor do que treinar o Vasco, um clube que ele já demonstrou afeto, carinho e desejo de retornar, e também por compactuar com as ideias do atual presidente do Vasco, Pedrinho. Com isso, o Vasco já fez o primeiro contato, porém, o Fernando Diniz vai ter que abaixar drasticamente seus salários para trabalhar no Vasco. Ele recebia na casa de 1 milhão de salários lá no Cruzeiro, seu último clube, onde ele fez uma campanha tenebrosa. Foram, se eu não me engano, 18 jogos, apenas 4 vitórias à frente do Cruzeiro. Perca de um título muito importante, foi o título da Sul-Americana, à frente da Raposa, e isso culminou na demissão dele no início, lá dessa temporada, né? E com certeza o Fernando Diniz aí é um grande nome, um grande favorito hoje, disparado, a assumir o Vasco. Segundo o blog do Diogo Dantas, foi trazido aí a informação de que o Vasco estaria apostando em uma segunda janela mais forte, ou seja, reforços mais qualificados, para solidificar o projeto com o Fernando Diniz. O Vasco se apega aí a um respiro financeiro com o andamento da recuperação judicial, e isso possibilitaria enxugar as dívidas e passar mais credibilidade ao mercado. E com isso, o Vasco passaria a atacar mais as frentes e contratar jogadores com a maior capacidade técnica, né, com a maior qualidade, e teria um grande alívio financeiro para trazer jogadores talvez com salários um pouco mais acima do que vem pagando a seus jogadores, né? E certamente também com a saída de alguns atletas também irá aliviar a folha salarial. Isso possibilitaria a chegada de mais reforços do Vasco. Com certeza aí, o Fernando Diniz é um nome a ser muito considerado pela diretoria. Além dele, o Vasco tentou o Thiago Carpini, que está atualmente no Vitória, porém não houve uma resposta positiva do treinador, que preferiu dar seguimento ao trabalho do clube baiano, e o Fernando Diniz hoje é o único nome que atualmente demonstra interesse na diretoria do Vasco, e esperamos que o Vasco faça uma proposta oficial nos próximos dias. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, a tendência realmente é de que o Vasco faça sim essa proposta, e esperamos aí que dê muito certo, né? Eu até falei no vídeo de ontem, na minha opinião, que se o Vasco não acertar com o Fernando Diniz, é 8 ou 80, meu amigo. Ou o Vasco vai para a Libertadores, luta por título da Copa do Brasil, também da Sul-Americana, que são campeonatos que estamos disputando, brasileiro já foi, ou é Flamengo, ou é Palmeiras campeão esse ano, ou o Vasco vai lutar para não cair de divisão. Porque o Fernando Diniz não tem esse meio termo, né? Ele não faz um trabalho meio termo. Ou é muito ruim, ou é bom ao extremo, como foi no São Paulo e como foi no Fluminense. Principalmente no Fluminense, onde ele foi campeão da Libertadores. No São Paulo, nadou de braçadas e acabou perdendo o título. Mas quando você pega os outros trabalhos dele, você vê que foi de baixa qualidade, né, cara? Atlético Paranaense, ele foi muito mal. Atlético Paranaense estava caindo de divisão. E quem foi lá salvar foi o Thiago Nunes. Também, a passagem dele, a primeira passagem dele pelo Fluminense, foi de muito baixo nível, não foi como essa segunda passagem que todo mundo tem em mente. A primeira passagem dele no Fluminense não foi nada boa, depois teve passagens ainda por Santos, além do São Paulo, foi muito mal no Vasco, na Série B, treinou o Cruzeiro, foi muito mal, e o último ano dele de Fluminense, após o título da Libertadores, foi muito mal, e por isso que ele foi demitido. Esse é o ponto aí a ser questionável no trabalho do Fernando Diniz, né? Vamos torcer aí para que, caso ele seja contratado, dê certo. Como eu gosto de falar, minha opinião, o trabalho do Fernando Diniz passa muito pelo entendimento do jogador. Se o jogador não entender a proposta dele, ele parece ser um cara aí muito inteligente,
tem boas ideias, mas na hora da prática ele pode errar bastante devido ao não entendimento dos jogadores ali sobre o que ele pede, né, cara? Porque realmente tem muito jogador que não entende o que o Fernando Diniz quer. Você vê que no Fluminense ele usava muitos volantes como zagueiro. Não sei se isso no Vasco vai ser certo, né? Com certeza eu acredito que o Hugo Moura vai ser o primeiro ali a ser recuado para a zaga, já que a zaga do Vasco hoje é uma mãe e o Fernando Diniz gosta de começar construindo desde o goleiro. E certamente a zaga do Vasco deverá ter um dos volantes voltando ali para atuar talvez ao lado do João Vitor, que hoje em tese é o menos pior dos zagueiros do Vasco. E com certeza o Fernando Diniz deverá mudar drasticamente o estilo de jogo do que era com o Carille para o que vai ser o dele. Isso pode embaralhar muito a cabeça do jogador. O Vasco está saindo da água para o vinho, uma mudança drástica aí de mentalidade, de filosofia de jogo, né? Certamente isso não será tão bem absorvido por todos os jogadores do Vasco. Pode ser que uma boa parte consiga já entender o trabalho do Fernando Diniz, talvez já ter conhecido o treinador de outros carnavais, como por exemplo o Tietê, por exemplo, né, cara? Mas eu acredito que muitos jogadores do Vasco podem sentir sim essa mudança drástica de filosofia do que era com o Fábio Carille, uma escola mais Tite da vida, do que com o Fernando Diniz, que é uma escola mais Guardiola, né, cara? Uma escola ali que gosta de jogar bonito, gosta de sair jogando, com os pés ali com o goleiro, depois já sai com o lateral, com a zaga. Todo mundo tem que trabalhar, o time inteiro tem que trabalhar e saber jogar. E no Vasco a gente sabe muito bem que o elenco é de péssima qualidade e realmente esperamos que nessa pausa que vai ter aí para o Mundial de Clubes, o Vasco consiga contratar jogadores, consiga treinar bem esse time para que o Vasco volte na segunda parte da temporada voando para lutar por tudo que tiver direito aí, Copa do Brasil, também a Sul-Americana, que eu acho que é o grande título aí que o Vasco tem condições de conquistar nessa temporada, mas não pode vacilar mais. Se vacilar, o Vasco vai ser eliminado aí até mesmo por Melgar. Tomara que o Vasco consiga aí bons resultados e classifique. E que o Fernando Diniz, que aparentemente deverá ser o técnico do Vasco, faça um bom trabalho. Deixe nos comentários aí o que você acha do nome do Diniz, a diretoria do Vasco, prometendo em tese reforços, de acordo com o blog do Diogo Dantas, lá do Globo, prometendo reforço de peso aí para o Diniz. Quem sabe pode pintar um Dudu no Vasco, né? Foi o Fernando Diniz que levou o Dudu pro Cruzeiro, né? Ele deu aval lá pro Dudu ir pro Cruzeiro, né? Deixe nos comentários se você gostaria de ver o Dudu no Vasco. O Cruzeiro quer cair com metade dos salários, emprestando o jogador para outro clube pagar. Não sei se o Vasco tem esse interesse, mas eu acho que aqui no Brasil o mercado está bem fechado para o Dudu devido ao alto salário dele e também essas brigas internas do jogador. Mas, como eu gosto de falar, em terra de Lloyd Augusto, o Dudu seria rei. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho se tiver mais qualquer novidade sobre o assunto Fernando Diniz ou talvez qualquer outro treinador, se não ocorrer com o Diniz, vamos trazer aqui no canal. Então, tamo junto, forte abraço. É nóis.